Quem vai repercutir este Boletim Focus é a economista-chefe da Mirai Asset, Mariana Costa. Seja bem-vinda, Mariana, à nossa programação. Um prazer tê-la por aqui. E aí eu que agradeço o convite. É possível, talvez, que terminemos este 2026 com uma inflação próxima do que o governo está projetando? Nós trazíamos anteriormente, essas projeções são bem menores do que a média do mercado, mas consecutivas às vezes tivemos revisão. Já trouxe aqui, são várias semanas seguidas de corte para a projeção de inflação, Mariana. Pois é, nós estamos numa trajetória de revisões para baixo das projeções de inflação. Acho que a gente pode dividir até em dois momentos, né? A gente teve um primeiro momento, até acho que nós havíamos entendido que essas projeções iam se acomodar ali mais perto dos seus 5%, e não, essas projeções continuam a vir um pouco mais, né? Continua a ver essas revisões para baixo, que daí elas têm bastante a ver também com o comportamento do câmbio. Mas só que o que a gente tem, né, enfim, é uma revisão importante, não só das revisões de 2025, temos revisões para 2026 e agora, mais recentemente, nós vemos revisões para as projeções de 2027. Então, isso mostra que o mercado projeta, nesse momento, uma dinâmica um pouco mais benigna para os dados, para a inflação, né, prospectiva. Que de uma economia crescendo menos, de um dólar mais baixo, como a gente viu agora também em trajetória de queda nas últimas previsões do mercado. A que fenômenos nós podemos atrelar esta revisão para baixo da inflação recentemente, Mariana? Olha, da inflação corrente, nós temos algum comportamento um pouco melhor, por exemplo, da parte de alimentos, um comportamento um pouco melhor ali de bens industriais, quando a gente fala de núcleo. Temos algumas questões pontuais e sazonalmente, essa inflação ela é um pouco melhor neste período. Então, está mais ou menos dentro do esperado, com um viés um pouco melhor nesses dados correntes. A inflação corrente, é claro, ela tem um impacto sobre a perspectiva de inflação, mas ela é mais limitada, ela vai se dar ali ao longo dos próximos 12 meses, no máximo, né? Então, o impacto que a gente tem sobre essas revisões de prazo um pouco mais longo, elas estão mais ligadas à dinâmica da atividade econômica e também em relação ao comportamento do câmbio, como eu falei anteriormente. Então, um câmbio se acomodando mais perto dos seus 5,40, dos seus 5,50, traz uma perspectiva melhor para essas projeções de um prazo um pouco mais longo. Então, é uma combinação aqui. Tanto uma melhora no que a gente está observando dos dados correntes, como nessa perspectiva. Então, no seu conjunto, a gente tem uma expectativa de uma dinâmica um pouco melhor. Tivemos recentemente uma revisão para baixo das previsões de crescimento da economia brasileira. Está apontando ali para algo em torno de 2,19%, segundo este último Focus para este ano, e 1,86%, perdão, 1,86%, 87%, segundo a última revisão, para o ano que vem. Nas projeções do governo, nós temos, pelo projeto de lei orçamentária anual, um crescimento projetado de 2,44% para o ano que vem, ou seja, é meio ponto percentual a mais. O que poderia entrar nessa conta? O que poderia acontecer com a economia brasileira para termos este choque e reanimarmos a economia, mesmo com um Selic em 15%, tarifaço no radar? O que pode ser, talvez, que aconteça com a economia para voltarmos a crescer, claro, e aí com um olhar preocupante para a inflação também? Olha, Gabriel, algo que possa acontecer, que mude a trajetória, é um pouco mais difícil, né? O que poderia acontecer para que a gente chegasse no número que o governo mostra para a gente, é que esse ritmo de desaceleração da atividade acontecesse numa magnitude um pouco menor. Daí sim a gente poderia ter um crescimento do PIB um pouco melhor ou mais perto do que o governo está projetando. E não é isso que está acontecendo agora, né? Para falar a verdade, a gente teve um primeiro trimestre que continuou a nos surpreender para cima, atividade econômica, que vem surpreendendo para cima já há algum tempo, mas os dados do segundo trimestre começam a mostrar essa desaceleração que era né, esperada.
E esse, por exemplo, que é o número que vai sair essa semana do PIB do segundo TRI. A gente sai de um crescimento perto de 2% e vem para um crescimento mais perto de zero na comparação TRI contra TRI. Então, é essa velocidade da desaceleração que a gente tem aqui, o mercado tem uma discordância em relação ao que o governo entende. Acho que pouco pode ser feito, de novo, para mudar a trajetória. O que poderia acontecer seria uma mudança nessa velocidade da desaceleração. Feito. Quanto talvez um corte mais cedo, mais tarde da Selic, tem gente apostando que pode ser no final deste ano, talvez. É uma minoria no mercado, mas uma minoria volumosa. Já conversei com alguns bancos que estão com essa projeção de cortar no final deste ano. O quanto essa aceleração no corte da Selic pode fazer com que a economia cresça mais ou desacelere de uma forma um pouco mais devagar do que estamos projetando, Marina? Tem esse corte da Selic lá na frente, né, que seja em dezembro, que seja, né, em janeiro, a maior parte dos economistas entende que seja janeiro. Existe espaço, sim, para que seja dezembro. Esse câmbio, se ele ficar aí nesse 5,40, essa discussão ganha muito espaço, mas o corte da Selic vindo, mesmo que venha em dezembro, ele leva bastante tempo até ele ter um efeito sobre a economia, né? Ali entre 6 a 9 meses. Então, ele vai ser sentido, vai começar a ser sentido na metade de 2026 para frente. Aí, então, essa desaceleração que nós estamos falando agora, ela está refletindo a alta da Selic que já foi promovida e a manutenção dessa taxa, né, que provavelmente fica aí até o fim do ano. Então, não é tanto a taxa Selic que vai impactá-la. É claro que quanto antes ela começar a cair, mais rápido é esse alívio que ela traz para a atividade econômica, mas é muito mais desse arranjo que a economia tem agora neste processo, né, de desaceleração que, de novo, responde a uma Selic de 15%. Perfeito. E, por exemplo, o tarifaço pode ajudar na inflação? Porque trouxemos uma pesquisa da Scantec indicando que carne ficou um pouco mais barata, café caiu cerca de 4% de um mês para o outro por conta, talvez, dessa sobra de produtos aqui que seriam destinados aos Estados Unidos ou outros mercados que estão comprando menos porque a economia está crescendo menos, já que eles estão vendendo menos para os Estados Unidos. Então, a cadeia de reflexos que a gente pode colocar por aqui, mas fato é que, pela pesquisa, carne de frango, carne suína, carne, até o café ficaram mais baratos neste último mês. Isso pode ajudar no combate à inflação? Claro, é um custo muito alto a se pagar por uma inflação um pouco mais baixa, mas olhando para os dados, isso pode acontecer? Pode, e essa é justamente a expectativa que se tem em relação ao tarifaço, de que, de alguma forma, a gente tem um pouco menos de inflação, seja via commodities, né, sobre o comportamento das commodities no mercado internacional, mas especificamente sobre esses produtos que você mencionou. Então, a carne, o café, é esperado, sim, que de alguma forma a gente tenha algum alívio aí desses preços nesse segundo semestre do ano. Então, é esperado que você tenha algum alívio. E olha que interessante, e não é só sobre produtos. Nessa questão toda das tarifas e desse imbróglio que os Estados Unidos arranjou com o restante do mundo, a expectativa, a percepção é para um dólar norte-americano mais fraco frente às outras moedas. Então, isso também se reflete aqui no nosso câmbio. A gente tem um real mais valorizado, como eu estava falando, ele se comportando perto desses 5,40, entre 5,40 e 5,50, isso é uma ótima notícia para a inflação. Então, o tarifaço ele está, sim, trazendo, neste momento, pressões que são desinflacionárias, ajudam nesse processo aqui, dessa dinâmica de inflação que a gente vê no Brasil hoje. Conversamos com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset. Sempre bem-vinda à nossa programação. Bom dia, uma ótima semana a ti. Uma ótima semana para vocês. Obrigada pelo convite. Agradecido, até uma próxima.